É muito gratificante estar aqui nessa noite de hoje, de verdade. Bom, vamos começar agora com a apresentação da mesa. Temos a Nata Tarô, presidência, e o Victor, Newton, fazendo as inscrições Chico, e controle de tempo, a Marconi. Mesa aprovada. Boa, obrigado. Bom, gente, só dando um pequeno parecer aqui. Bom, hoje estamos na nossa mesa, na nossa assembleia extraordinária, dado que a nossa última foi nessa quarta-feira, e trazemos aqui, então, essa assembleia para falar justamente sobre o que aconteceu nesses últimos 2 dias, que tiveram bastante mudanças do cenário que nós tínhamos nos outros 2 dias. E, bom, já adiantando, são cenários maravilhosos. Certo. Aí se mantém as palmas em libras. Sejam muito bem-vindos, boa noite, feliz dia dos namorados. E solteiros, né? Enfim. Vamos começar por informes. São 3 minutos por informe. Quem tiver interesse em se inscrever para fazer esse informe pode se inscrever, já avisa aqui para a mesa. E vamos iniciar com Gabriel, X9 e Lívia. Boa noite, gente. A gente vai fazer um informe sobre a reunião com a diretoria da FT que a gente teve ontem. Essa reunião, foi uma reunião bem extensa, começou 3 horas da tarde, foi até 10 horas da noite, mais ou menos. Nessa reunião, a gente pautou sobre a nossa carta de reivindicações das pautas, especificamente da FT. Então, a gente já tinha enviado para eles tinham enviado para a gente uma carta com as respostas do que eles poderiam disponibilizar, atender da nossa carta. E essa reunião foi para pautar novamente em cima desses temas, com as nossas contrapropostas. Então, a gente conseguiu passar por todas as nossas pautas e a gente conseguiu ter respostas bem positivas. Boa noite. Entrando um pouco especificamente na área de telecomunicações, a diretoria ela conseguiu uma verba para manutenção da fibra ótica, que a internet do laboratório estava ruim. Então, até o final do ano, a instalação ela estará completa. A ampliação dos horários do Lab da LK1, eles abriram um concurso para estagiário no laboratório de telecom, além da substituição do seu João, que saiu. E a coordenação de curso, né, ela se comprometeu a verificar e realizar a compra de componentes que estavam faltando no laboratório, como potenciômetros e transformadores. Além disso, uma das nossas reivindicações, dos nossos pedidos, era a abertura de uma sala de estudos aos finais de semana, e isso também foi concedido. A princípio, estará aberta uma SA, para que a gente consiga realizar os nossos estudos, e eles vão começar um estudo para viabilizar a abertura de uma LP para a gente também. E continuando um pouco nesse sentido do que foi das reivindicações mais aceitas ontem, uma das principais outra conquista foi o banheiro multigênero, que há muito custo do diretor entender do assunto e provavelmente nem entendeu, mas ele só aceitou o fato. E também teve uma situação bem chata, né, dele ter sido homofóbico durante a discussão dessa pauta. E ao decorrer da reunião também a gente pautou sobre os estudantes da FT terem uma copa, e sem dividir, é claro, com o Cotil, porque já que a gente não pode usar a copa deles, eles também não podem usar uma copa nossa. Também foi uma reunião com várias divergências, muitas das falas do professor, ele foi bem resistente, mas no final deu tudo certo. Ele, a princípio, tinha cedido a geladeira da direção, só que hoje, muito provavelmente pela diretora associada não ter gostado do fato dele ter cedido isso, entrou como compra a geladeira e o micro-ondas, então vai ter copa pra gente. Também aconteceu um fato nessa reunião que, enquanto estávamos lá,
A diretora da FCA e os representantes da prefeitura apareceram na reunião, fizeram uma breve visita para nos entregar as cartas de propostas deles assinadas. Então, enquanto ocorria a nossa reunião, a FCA e a prefeitura nos entregaram essas cartas. E também continuando sobre a contratação de professores e o diagnóstico se tornar público. Eles falaram que esse diagnóstico em relação é trabalho das coordenações, já existe, mas ele não é público e ele se comprometeu a torná-lo público a partir do momento que... Agora, de imediato. O que mais? Solicitação... E sobre a CPA, que é a Comissão Permanente Acadêmica da Pré-Felim, que ela nasceu em 2023, na greve de 2023, como GT de Infraestrutura, e se tornou comissão ano passado, para esse ano. Acontece reuniões bimestrais com a Pré-Felim. A gente fez o convite para as direções, na verdade, direção FT e FCA, estarem presentes nessa comissão, mas o diretor, ele, como eu disse, foi bem resistente nesse sentido, falou que reuniões periódicas não poderiam ser colocadas na agenda dele, muito compromisso, ele já está bastante ocupado, mas ele disse que pode mandar uns representantes de infraestrutura aqui do campus para fazer parte dessa comissão na CPA. Eu posso estar esquecendo de mais alguma coisa. Sobre o GT de acessibilidade, ele também foi bastante resistente nisso, de torná-lo ele paritário e que os estudantes estejam dentro dele opinando. E sobre essa questão, ele deixou o GT com representação discente aberto para quem quiser participar, mas ele não vai ser paritário. Mas o GT de acessibilidade para as cotas PCDs que estão chegando ano que vem existe, e também são coisas que ele pediu para reforçar que precisa de representação discente dentro desses GTs. Bom, de próximo aqui, a reforma e o campus. Para falar sobre o balanço de Barão Geraldo. Não, acho que eu queria fazer convite para os nossos companheiros desse setor aqui, né? A gente pode falar em conjunto, né? Hoje está acontecendo a ocupação da DGA. Estivemos lá, talvez vocês estejam percebendo que nem hoje, estava no médico também, né? Mas foi muito bonito, assim. Ontem a gente... Não lembro quando, gente, minha noção de tempo está péssima. Em algum dia a gente chegou lá, um montão de gente de primeira, para ver como estava a ocupação da DGA. E é muito bonito ver a auto-organização dos estudantes, assim. É tudo muito organizado, tem um comitê de segurança, tem um comitê de recepção, tem um comitê, assim... Acho que a Thaís pode falar melhor do que eu. Mas o pessoal leva tudo muito bonito, assim. O espaço, estar junto com muita gente e traz muitos frutos, né? A gente viu isso no desenrolar das coisas de ontem. Mas se você quiser falar um pouco melhor. É isso que a Cami falou, gente. Eu acho que, inclusive, foi um salto muito positivo para a própria mobilização. Quando a gente ocupa espaços no campus, consegue trazer as pessoas para perto, a gente tem uma troca muito mais qualitativa, assim, né? De ter pessoas se envolvendo no cotidiano ali das movimentações. Enfim, eu acho que depois vai ter um ponto mais político de explicar a mesa e tal, mas com certeza a ocupação da DGA foi muito fundamental para a gente conseguir a reabertura da mesa de negociação e todos os avanços que eles vão colocar aqui depois. E aí, só para esclarecer, é isso, sem nenhum dano ao patrimônio, conservamos o lugar perfeitamente. Hoje teve mutirão de faxina para, inclusive, não sobrar para nenhuma terceirizada a limpeza do espaço depois. Mas foi muito bonito de ver, muito bonito quando todo mundo se une em prol das nossas causas, né? Mas é isso. Obrigada também, gente. Agora a gente vai falar sobre a mesa de negociação, eu e a bruxa. Eu, aparentemente. Mas vem falar. Mas sobre a ocupação, então, continuando, a gente fez uma super reunião lá na ocupação, então muita gente daqui do comando de greve foi lá para Barão Geraldo e a gente ficou horas, ficamos até 3 horas da manhã em reunião organizando tudo, porque foi aceita uma mesa que inicialmente foi falada como uma mesa para poder reajustar alguns pontos, né? Porque a gente já falou na última assembleia que tinha pontos que ainda não estavam bem descritos, que a gente ainda tinha que conversar sobre, etc. E dentro da mesa a gente fez uma briga mesmo para poder conquistar uma mesa de negociação no meio da reunião. E a gente conquistou com muita luta, isso é maravilhoso.
Dentro disso, a gente conseguiu pontuar todos os nossos pontos, os pontos do NCM que não foram atendidos ainda, como a gente apresentou também na última assembleia, conseguiram ser contemplados muitos pontos. O IA conseguiu ser contemplado muitos pontos que vão apresentar mais para frente, que a gente sabe que está nessa união sinistra de Limeira realmente. Então, as periferias conseguiram apresentar, a gente conseguiu apresentar de Limeira os pontos a ser mais assertivos, e foi uma conquista muito grande. E também eles queriam somente que fosse uma reunião das 8h30 até as 11h30, e a gente conquistou também que fosse uma reunião depois das 2 até as 5 da tarde, e em seguida encaminhou na Assembleia de Barão Geraldo, da Assembleia Geral de lá. Então foram muitas vitórias, foi uma reunião muito extensa, foram conquistas muito bem escritas. Limeira já estava muito bem contemplado, como a gente apresentou, mas a gente tem muita solidariedade por todo o movimento por completo, e a reunião mostrou isso cada vez mais. Gente, eu falei de não vir porque eu tô meio não verbal, assim, né? A gente tá vivendo um mês muito cansativo e eu acho que a galera do comando precisa realmente de uma pausa muito grande. Então não falem comigo. Mas em relação à mesa, eu me senti muito contemplada pelo que a Newton disse. Eu acho que um ponto que a gente tem que trazer, porque a gente fala muito de vitórias, mas a gente também tem que pensar nas coisas ruins que aconteceram. E uma delas foi a reitoria ter fechado a mesa, né? Eles abriram ali falando que foi um erro de comunicação, que a gente fez uma coisa que eles não gostaram, e vice-versa, não sei o que lá justificando, mas que eles nunca fecharam a mesa de fato, e sim só houve um erro. E não foi assim, a reitoria realmente não queria mais conversar com a gente, a última proposta que a gente tinha era uma proposta fechada do ponto deles, e realmente foi a ocupação, foi essa insistência que a gente fez que conseguiu arrancar mais uma mesa. Então só que a gente fique feliz, mas não esqueça do que aconteceu, porque a história é muito importante, para que nos próximos anos, quando vocês tocarem aí as próximas greves, caso haja, espero que não tão cedo, vocês tenham essa ciência de que é isso. A reitoria não deu nada para a gente, tudo foi muito arrancado. Sobre a reitoria ter fechado a mesa, foi publicado já os e-mails, que isso é uma comprovação que a gente tem como movimento estudantil, de que foi fechada por parte da reitoria e que a reitoria realmente mentiu nos posts dela, que a gente vê da própria Unicamp, falando que está aberta a diálogo e etc. Isso foi uma mentira, eles mesmos fecharam, eles publicaram várias mentiras, tanto no site oficial quanto no Instagram oficial, e aí a gente fez uma publicação, vou até pedir collab para a gente poder ter em Limeira, para todo mundo ter acesso, mas acho que a grande maioria já teve acesso, desses e-mails, dessa mentira que a reitoria fez. Então vamos deixar isso muito bem claro. Agora a gente vai fazer o informe Lília, Marlon e Amanda. Oi, de novo. Hoje teve reunião com a PRG, mas antes disso eu queria fazer um adendo sobre a reunião com a diretoria da FP, que vazou a conversa do WhatsApp do professor Leonardo, e a Carmen Lúcia disse para ele por mensagem: enrola eles quando dá, não aceita GT, que isso não é trabalho de aluno. E aí, hoje teve reunião da PRG, a professora Mônica, de novo, assim como todas as outras direções, falaram que eles não podem intervir diretamente no cronograma e no plano de ensino dos professores, mas ela falou sobre orientá-los, e ela se comprometeu a soltar um comunicado até segunda-feira, e caso a gente encontre alguma divergência que não tenha ficado claro para os professores e para quem está lendo, a gente pode apontar o erro e enviar para ela, que ela solta um novo comunicado reformulando o que ela disse, orientando melhor e de forma mais clara. Porque a gente sabe que tem várias interpretações e algumas não tão positivas. Sobre a proposta que a gente levou da flexibilização em relação ao trancamento de matrícula e disciplina. Ela falou que sim, isso já foi aceito, vai existir, ela aceitou prorrogar o prazo, então vai ter essa possibilidade de trancar a disciplina e trancar o curso também. Ela também falou sobre o calendário, que tem, principalmente em Limeira, foi bastante afetado, mas isso é sobre como vão repor o conteúdo com as unidades, com a coordenação dos professores. E continua as orientações. Na primeira semana do pós-greve não pode ter atividades avaliativas, provas. Se houver, ela deixou aberto um canal de comunicação que vai ser, a gente pode encaminhar denúncia dos professores que estão sendo bem abusivos,
como o professor, por exemplo, que disse que ia deixar todo mundo de exame, e então a gente pode enviar esses casos diretamente para o e-mail, que vai ser o e-mail da comissão de negociação, e esses e-mails vão ser enviados para a PRG, e a PRG vai orientá-los. Bom, aí continuando, ela também falou sobre... teve uns pontos assim que foi mais sobre o intercâmbio, problemas com intercambistas, e que ela falou sobre as instâncias que a gente não tem conhecimento, mas que a gente poderia encaminhar, e de fato tem algumas instâncias que eu não conhecia todas, mas ela também deu um grande sermão na gente sobre como a gente não ocupa essas cadeiras e tudo mais, como isso poderia ter sido resolvido com uma conversa, e vários outros sermões que a gente já ouviu durante essa greve, dizendo que as nossas pautas eram um pouco menores. Eu vou passar para eles comentarem. Boa noite. Só para complementar aqui, ela também falou que quem fez, porque teve várias coisas complexas, né? Teve gente que estava fazendo uma disciplina, mas que era de outra disciplina, e aí entrou em greve aqui, mas lá teve prova. Quem fez prova durante o período da greve, ela vai conversar para eles cancelarem, e a pessoa conseguir fazer uma prova substituta para não perder, o que não fez, né? Porque parece que teve grupos que tinha uma pessoa que não participou porque estava na greve aqui, enfim, parece que vai ver isso para a pessoa fazer uma prova substituta. E questão das disciplinas, que a Aninha falou, eles vão verificar para conversar, para o professor não passar só uma prova, tem professor querendo passar só uma prova, e sim passar trabalhos ou 2 provas. É uma questão também, não teremos férias, a férias será só na semana da rematrícula, na semana da rematrícula podem considerar como férias, mas mês de julho, para repor tudo, não teremos férias. Aí, sobre a semana de estudos, não vai ter semana de estudo, vai ser semana letiva mesmo. E ela Eu tenho uma questão de esclarecimento, eu acho que ficou foi. Só para deixar claro, gente, a gente tem que considerar que as férias do meio do ano, elas são enxutas mesmo. O que ficou suprimido foi a questão da semana de estudos. Então, o que seria a semana de estudos não vai existir, vai compor o calendário, e aí esse processo de meio de ano de férias ele continua da mesma forma que era antes. É isso. Então, assim, o que ficou não é, não teremos as mesmas férias que teríamos antes, mas a semana de estudos antes do exame será conteúdo dado contínuo. Outra questão, deixa eu falar uma questão que ela pediu lá, ela com o pessoal, é que a gente do movimento, enfim, quando fizesse algumas postagens, alguns eventos, ter muito cuidado com postar, porque ela meio que jogou pra gente que foi culpa do movimento, que teve um índice muito baixo de inscrições para fazer o vestibular da Unicamp. Então, assim, ela foi muito, muito baixo, e a gente tem que ver como transmite qualquer coisa que passa. Enfim, o meu entender, Amanda, é que quando a gente posta alguma coisa do movimento, alguma ação, algum ato, as pessoas veem isso como não legal, e isso não é legal para o Unicamp. Enfim, ela tentou jogar isso lá na mesa no final. Gente, foi o que eu lembrei. Eu lembrei de uma coisa. Sobre continuar nesse pós-greve, ela deixou aberto que a gente pode ter reunião com ela para a gente ir acompanhando esse processo dos professores que estão sendo abusivos, dos que não estão cumprindo as orientações, que a gente pode ter essas reuniões contínuas, até porque a gente também, ela falou que não afeta só o calendário do primeiro semestre, mas do segundo também. E é por isso que ela deixou aberto esse diálogo, que vai ter reuniões com a gente e com eles da PRG. E da FQ, especificamente o professor Felipe pediu para procurar ele. E da FCA, ela disse que está tudo alinhado com a Milena. São essas informações. Eu mais amo o que ela falou. Bom, só contemplando um pouquinho mais sobre esse trabalho do pós-greve, o que
que acontece? A PRG e as diretorias, elas costumam dar muito espaço de autonomia para os professores. E a gente sabe muito bem que tem muito professor que, às vezes, ele não é nosso amigo. Que ele está ali para enfiar a goela abaixo em muitas questões e, às vezes, até em períodos normais, a gente já sofre um pouco com essas questões. O que acontece? Atualmente, existem algumas regrinhas que precisam ser seguidas. Tá? Eu acho que é muito importante ficar claro para todo mundo que essa próxima semana ela não pode ter nenhuma atividade avaliativa. Isso está determinado a partir dessa negociação que teve com a Pró-Reitoria. Ok? Então, fiquem bem cientes e informem a todos. Se tiver uma atividade avaliativa, vocês podem procurar qualquer pessoa no comando de greve ou podem procurar até mim, que eu sou representante discente também no Comitê Central de Graduação, tá? E isso vai ser levado até a PRG e vocês não serão prejudicados. Isso vale para turma especial também? Vale para todas as turmas de graduação, ok? Bom, vou comentar um pouquinho também, gente, que assim, antes para a gente seguir da próxima pauta, que a gente vai falar das reivindicações de fato, o que a gente conquista numa greve, algumas coisas elas já são realmente trabalhos que começam, trabalhos e valores que já foram reivindicados. Só que quando a gente também fala sobre grupos de trabalho, que são os GTs, eles precisam de uma composição e participação discente. Ou seja, o porquê que a gente briga tanto pela questão de falar, por que queremos um GT paritário? O GT paritário, ele justamente fala sobre a participação discente nesses ambientes deliberativos, para colaborar na tomada de decisão, para colocar a nossa realidade, já que a Unicamp, muitas vezes, quando pensa na institucionalidade, ela não contempla a nossa realidade. Então é muito importante a gente participar desses espaços e todo mundo que quiser participar desses próximos GTs, que a gente vai definir as cadeiras ainda, participe, se interessem por isso. Porque o trabalho que a gente tem aqui, tudo o que a gente conquistou nessa greve, ele ainda precisa ser debatido nesses ambientes. Porque quando a gente coloca o GT paritário, é justamente porque, assim como nossos colegas tinham dito antes, os professores, a diretoria, a reitoria diz que GT não é lugar de estudante, sendo que é sim o nosso espaço, é ali que a nossa voz é ouvida. Então, ocupem esses espaços, ocupem essas cadeiras de tomada de decisão. Por quê? Senão, eles vão tomar essa decisão pela gente. Entendeu? Bom, agora eu vou chamar aqui para o abertura de pautas. Não, tem uma inscrição. Tem duas inscrições. Tem Giovanni e André. Essa eu vou complementar. Gente, só para complementar um pouco o informe de pós-greve também, é que a gente no comando de greve tem um GT de pós-greve também, a qual todos os estudantes podem fazer parte. E nesse GT de pós-greve a gente está com uma planilha onde a gente está organizando as disciplinas de cada curso com o nível de dificuldade, flexibilidade da disciplina de acordo ao plano de desenvolvimento, as provas que estão marcadas, atividades. Então, é uma coisa que a gente está organizando para ajudar durante a articulação com os professores na hora de, caso aconteça deles passarem na prova durante essa semana que não deveria ter com vocês. Enfim, é mais uma questão de organização para ajudar a gente a garantir esse direito de vocês. Só que muitas planilhas ainda estão em branco, tem cursos que ainda não tem nada escrito, não tem nenhuma disciplina. Então, eu só queria convidar vocês para, enfim, participar do GT de pós-greve. Eu posso enviar o link nos grupos depois. E se vocês entrarem, enviar o e-mail institucional de vocês para o responsável, que ele vai abrir o acesso para vocês editarem a planilha e ajudar a gente a ir preenchendo. Temos mais informes? Mais se quiser. Podem se inscrever também, tá, gente? Quem tiver mais informes. Boa noite, gente! Não, vamos de novo, família. Boa noite, gente! Boa noite! Obrigada. Gente, eu sou a Cat, sou estudante de música do Instituto de Artes, faço parte do movimento Correnteza, lá em Barão Geraldo. E estou aqui para poder dizer para vocês que união foi essa de Limeira para o Instituto de Artes.
Acho que muitos de vocês não foram para Barão, a gente também, enquanto Instituto de Artes, colamos aqui na assembleia de vocês, mas na última. E eu acho que a gente construiu uma coisa muito boa assim, durante esse processo, os próprios comandos de greve, que estavam sempre se comunicando, inclusive entendendo que Limeira é a periferia da Unicamp e o Instituto de Artes é a periferia de Barão Geraldo, se a gente for parar para olhar. Inclusive, nos próprios levantamentos que Limeira, assim, com muito esforço fez, eu queria saudar todo mundo que fez essa carta de Limeira, porque foi absurda. Foi, assim, um ensinamento pra gente. Na hora que a gente viu a carta de Limeira no IA, a gente falou, não, peraí, vamos ter que fazer tudo de novo. E a gente passou a madrugada fazendo, porque a gente também aprendeu muito com vocês. E nos próprios levantamentos que Limeira fez, estava comprovado que a FT, a FCA e o Instituto de Artes são os mais precarizados da Unicamp. Eu acho que isso fez com que a gente se unisse tanto. E durante essa greve, os mais vitoriosos também foram Limeira e o Instituto de Artes, porque não arredaram o pé da luta e conseguiram ir até o final. Então Limeira, acho que foi dado informe aqui, vai ser dado mais profundamente das conquistas que Limeira teve, cara, que foi simplesmente incrível. Liderou essa greve, puxou os estudantes da Unicamp, inclusive, para a greve. E isso foi muito importante. E lá em Barão Geraldo, os estudantes do Instituto de Artes também deram aula de fazer greve com acampamento, puxando a gente para não sair da greve, inclusive, enquanto as pautas do Instituto de Artes não tivessem sido conquistadas. E Limeira veio assim junto com a gente conseguiu conquistar o nosso GT para que a gente, de fato, agora tenha um prédio na nossa universidade, porque o Instituto de Artes não tinha prédio, a gente não tem prédio para poder estudar, e também para que os locais onde a gente tem aula hoje não sejam realocados, então que a gente tenha esses espaços garantidos. Boa noite, gente. Silvio do Instituto de Artes, faço música também. E, mano, o que dizer que foi essa greve, né? Foi um mês muito intenso. A Cat estava falando da carta, eu fui uma das pessoas que ficou responsável por fazer o esboço da carta de reivindicação do IA. Enquanto a gente ia fazendo, eu pedi pro Bruno me mandar a carta. Toda vez eu abri a carta e falava, mano, tem que ficar igual essa carta aqui, gente. Nossa, tem que ficar desse mesmo jeito, vamos copiar deles, é isso. Então, o ensinamento, o acúmulo de 2 semanas de greve a mais que Limeira teve foi fundamental, tanto para a formação e a ida para a mesa de reivindicação, tanto para a direção geral da greve, né? E realmente, eu até fiz uma música engraçadinha com o Bruno lá. É a união sinistra que é ruim de aturar. Limeira e o IA. A gente tinha feito lá para cantar depois uma das vezes de negociação. E realmente ficou muito esse clima, mas a luta continua, né, gente? A moradia magicamente ainda não apareceu, o Instituto de Artes não saiu ocupado de artes ainda, nem o Teatro Laboratório terminado. Então ainda tem muita luta no nosso horizonte. Uma luta recente que vem acontecendo é que eu faço parte do Comitê Regional da Marcha, do dia 20, que, mano, geral aqui de Limeira já rolou, pelo Fora Tarcísio, e a gente vem construindo mais uma marcha, que é, mano, outra manifestação gigante pra gente reivindicar orçamento, porque se a gente quer prédio, se a gente quer moradia, se a gente quer ampliação dos serviços de atendimentos da nossa universidade, a gente precisa lutar diariamente por orçamento. E a marcha do dia 17, para de novo bater na porta da Lesp dessa vez, não mais no Palácio dos Bandeirantes, mas é outra oportunidade que a gente tem de colocar o dedo na cara dos poderosos e reivindicar que a gente vai sim ter a universidade que a gente merece, não só que a gente sonha, mas que a gente merece. A gente merece se formar com qualidade, ter onde dormir, ter alimentação de qualidade garantida pela nossa universidade, por toda a dificuldade que a gente já passa para chegar até aqui. Então, chegar até a Lesp vai ser outra oportunidade de fazer a mesma coisa que a gente fez na greve. Porque essa greve nada mais foi do que a gente dizendo que devia ser essa universidade. E a gente disse que essa universidade deve ser mais inclusiva, deve ter alimentação, moradia e a melhor formação dos nossos alunos. Então bora de novo, dia 17, marchar, fazer a nossa marcha da vitória, a volta da vitória, comemorar tudo que foi essa greve, tudo que a gente conseguiu e reivindicar cada vez mais melhorias, que ainda com certeza tem muita coisa para reivindicar. Dia 17/6, na quarta-feira, bora geral aí se juntar e, mano, vai ser bom. É isso. Temos mais informes? Bom, vamos seguir então. Vou fazer agora, chamar o Andrei. E aí? Bom, gente, antes da gente abrir
vier para alguma deliberação e tudo mais, a gente vai falar aqui um pouco das reivindicações que a gente teve, principalmente ao âmbito da reitoria, que estão na carta que a reitoria enviou para a gente. A gente conseguiu moradia em Limeira, viabilizada em GT de curto prazo, com orçamento próprio e identificação de terreno. Ampliação dos horários e rotas do intercâmbio, incluindo o intercâmbio para Piracicaba. Circular externo aos finais de semana, em Limeira. Isso foi uma condição que a gente colocou aqui. Ou a gente queria circular ou bandejão na FT, né? E a gente conseguiu circular. Estudo de readaptação orçamentária e de número de servidores para o Encanto Limeira. Introdução do Vamos, transporte acessível em Limeira. Sede provisória para o DA no antigo Santander. Acúmulo da BAN com bolsa de estágio sem perda do vínculo. Ampliação do serviço de atendimento psicológico e psiquiátrico ao estudante com contratação de 7 psicólogos, buscando mais um para Limeira. A ampliação do serviço de atendimento à violência sexual, SAVES, o SAER, com a contratação de 2 psicólogos e 2 assistentes sociais. Espaço físico da DEAP Barão Geraldo para Limeira. Abertura do bandejão da janta aos domingos. GT unificado, Profis e Profib para resolver o estado institucional e garantia de direitos políticos. GT de bolsa com foco especial no fim da contrapartida base, possibilidade de acúmulo de bolsas, fim do critério de CRSP e bolsa refugiados. Bolsa atleta e bolsa treinadores a serem geridas pela PROEF, com listas para a expansão do programa. Comissão paritária de acompanhamento das políticas de permanência trans. E o pós-greve na questão de não perseguição dos alunos, retaliação, preservação do calendário e desistência de disciplinas. O pessoal do DCE quer falar na ação de Barão. Deixa eu falar. Lembrando que tá aberta a inscrição para fala, tá, gente? São 10 falas. Vamos fazer as falas, tá repetindo aqui. Vamos fazer a abertura de fala. Serão 10 falas hoje, de 2 minutos, tá? Então, se inscrevam aí. Oi, gente, tudo bem? Sou a Zina. Faz bastante tempo que eu não faço isso, tô nervosa. Mas, assim, eu acho que eu senti na obrigação de vir aqui falar, tanto porque na assembleia que a gente teve na quarta-feira, a galera veio saudar aqui nossa luta, que Limeira começou, Limeira levou a galera. Mas, assim, Limeira mesmo ou essa galera que tá aqui o tempo todo, tá ligado? Então, tipo assim, muitas vezes a galera vem aqui pra dar o plano mínimo, pra vou voltar pra sair dessa porra. E agora que a gente tem coisa pra caralho, que tá todo mundo falando aqui, e tá todo mundo estralando o dedo, mas na hora de meter a cara aqui e fazer o bagulho certo, não fez. E outra coisa, digo mais, não sei quantas pessoas de rap tem aqui, mas é uma vergonha a Yuri ter que botar a obrigatoriedade no bagulho e vai aparecer a galera de rap aqui. Então é isso. Muito obrigada, galera, vocês são foda, foram foda pra caralho, contem comigo pro pós-greve, tô aí, é isso. Indy, prepara-me e foca. Salve, gente, boa noite. Queria começar, mano, falando como eu tô feliz, né, com tudo que tá acontecendo. Né, eu acho que tá claro, assim, tá mais que claro quão vitoriosa está sendo e encaminha para ser essa greve, né? E é graças à mobilização, graças a... eu acho que é importante também ressaltar isso, mas eu acho que é bom falar mesmo. O quão foi importante como que eu posso falar, na verdade? Me perdi. Mas eu não sei falar outra palavra. É a vanguarda de todo o time que está aqui e de que estava também defendendo a greve. Que estava... foi para as assembleias para também defender, que era para ter, e colocar mais pautas também, né? Porque não era só
defender, é isso, vamos ter greve, mas também vamos colocar mais pautas, nós temos que conquistar mais coisas. E tudo isso é graças a essa greve, que infelizmente tinha um setor na nossa universidade defendendo que não era para ter greve, que não era o momento, que não tinha clima para ter greve. Mas na verdade tinha clima sim. Os estudantes construíram esse clima e agora nós estamos colhendo o fruto desse clima. E não só do clima, né? Mas de tudo, né? Da chuva até. De tudo que está acontecendo, dessa greve. E que agora, assim, eu não tenho dúvidas do quão vitoriosa está sendo essa greve. Agora, ao mesmo tempo, não é o suficiente para estar 100% feliz com a universidade, né? A nossa universidade continua sucateada. A nossa universidade continua com diversos problemas. E com ou sem greve, né? Mesmo depois da greve, nós temos que se mobilizar também. Né? Nós temos que se mobilizar mais até. Né? Participar de mais atividades, debates sobre as pautas. Participar dos GTs também. Participar das mobilizações, dos atos. E é isso. Concluo. Obrigado. Reforma prepara tarô. Gente, boa noite. Dessa vez eu venho aqui e eu quero que todo mundo aqui não me olhe como a Camila da greve, a Camila do CA, a Camila, enfim. Só como estudante de administração pública, porque pra mim é muito emocionante, porque quando eu cheguei aqui em 2022, eu realmente não tinha condição de ficar. Eu morei num quartinho que não tinha janela, que não tinha cozinha, não tinha lavanderia, eu dividia a casa com uma velha e ela me odiava, eu também não gostava muito dela. E no fundo eu esperava que aqui em Limeira tivesse moradia. E ao momento que eu e minha mãe a gente descobriu que eu não ia ter onde ficar, foi muito inquietante, assim. Porque eu ia ter que mudar de cidade, eu tinha 17 anos, e eu acho que isso não é só um relato meu, eu acho que é um relato de muitos de nós, assim. Principalmente porque a gente descobre que é em Limeira, né? Não sei se aqui todo mundo sabia que era em Limeira, eu não sabia. Então quando eu chego aqui e não tem moradia, e tem tanta dificuldade para eu me adaptar, para eu me incluir, para eu pertencer, para eu permanecer, a partir desse momento eu determinei que era preciso que a gente fizesse alguma coisa. Fui lá, encontrei a galera que, enfim, que podia fazer comigo, que eu me identificava mais, e a gente foi construindo junto. Em 2022, no meu primeiro mês de aula, eu fui para uma assembleia lá em Barão falar sobre a necessidade de moradia em Limeira. E assim, a galera olhava pra mim e falava assim, tipo, a galera de Barão na época, nossa, quem é? Como assim? O Unicamp Limeira existe, tá ligado? E agora Barão tá olhando pra gente e falando que a gente ensina a tocar luta, inclusive. E é muito, muito bonito saber que daqui 6 meses, hoje, daqui 6 meses, a gente vai ter um plano da moradia de Limeira pronto. Pronto. A gente vai ter orçamento para implementar esse plano pronto. A gente tem um terreno que está identificado e está sendo negociado. E a gente, assim, se for por mim, se for para nós aqui, a gente vai até o fundo para em 6 meses esse terreno está pronto, viu? Assim, não ironicamente. O que eu puder fazer, o que a gente puder fazer para em 6 meses estar pronto. Enfim, consegui falar de uma das pautas só. Olha que loucura. E nesse sentido que eu falo, as pautas de Limeira foram uma vitória histórica absurda para toda a Unicamp. Vocês estão ligados que o pessoal de Piracicaba, pela primeira vez, vai poder vir aqui, olhar na nossa cara e conversar com a gente, falar dos problemas que eles passam. Eles vão poder ir para Barão falar dos problemas que eles passam. A gente, nós, da Unicamp de Limeira, fizemos muita história na Unicamp. Isso vai ficar marcado para sempre. Queria agradecer a todo mundo, assim, queria que a gente também olhasse para dentro e batesse palma, tipo, de verdade, assim, puta que pariu. Puta que pariu, Limeira, de fato, conseguiu coisa pra cacete. Enfim, é isso. Vamos construir conjunto. Quem quiser fazer parte dos GTs, dá um salve no DA, dá um salve no seu centro acadêmico, o CAC sai sempre, a gente ajuda até que na ordem pública. É só colar e vamos fazer isso junto, gente. Daqui pra frente vai ficar tudo, assim, sempre melhor. E como foi dito, sempre reivindicando o que for preciso. Obrigada, gente. Boa noite. É muito emocionante pra mim, gente. Desculpa. Tarô, prepara, Andrei. Não, deixa eu pode falar. Pode falar. Tudo tem, mas... Não, pode falar. Tô na vez da discussão. Bom, valeu. Boa noite a todos. Eu tenho falado desde as primeiras assembleias, né, sobre a questão da moradia e fazendo uma analogia
com a própria construção da FCA, que eu acompanhei isso como jornalista, né? Fizemos várias matérias e depois acompanhamos como graduando em administração pública. Então nós estamos nessa batalha assim, acompanhando, trazendo as informações, e agora eu vi que realmente avançou mais do que nas outras vezes, que tinha determinação de trabalho, mas não aconteceu o trabalho. Então, a gente não pode perder o fio da meada. Tem que acontecer esse grupo de trabalho e temos que ser práticos, né? Trabalhar com orçamento, trabalhar com cotações de preço com outras consultoras e ver o resultado, né? Tem que ser prático, tem que botar a mão na massa, não dá para ficar só conversando, eles vão fazer. Eles não vão fazer nada, nunca fizeram. Então nós vamos estar, todos os discentes que estiverem participando, no grupo de trabalho, fazer acontecer, pegar e divulgar já para toda a universidade o que está sendo feito. Pensando no relatório, pensando no cronograma, tudo isso daí. Então essa é a minha lembrança para que aconteça na prática e não fique só no vamos fazer, mas quando nunca sabe. Né? Agora vai ter que ser. Valeu, obrigado. Tá, vamos preparar. Oi, gente, eu sou o Taiwo. E eu acho assim que quando a gente vem aqui e a gente fala sobre as nossas conquistas, a gente chega aqui na frente e fala muito assim, muito perto, assim, e meio cansado, porque a gente tá cansado. A gente tá muito cansado. Mas eu queria reiterar que ontem a gente teve uma reunião de um pouquinho mais de 10 horas com o Juan. E foi difícil, gente. Foi bem difícil, assim. Eu acho que só para a questão de fazer plaquinhas de papel para os banheiros multigênero, acho que foi mais ou menos umas 3 horas. Eu falo isso tranquilamente. Para ter 5 cotas de impressão por centros acadêmicos, foi mais umas 4 horas. E assim, eu acho que até essas pequenas conquistas, a gente tem que vir aqui na frente e glorificar elas, sabe? Porque a gente, para ter um micro-ondas e uma geladeira, foram muitas horas. A gente teve até que ter a ajuda da Milena, da FCA, para ter uma emenda para verba para um micro-ondas e para uma geladeira. Então, assim, assim, para a gente vir aqui na frente e gritar que a gente tem um micro-ondas e uma geladeira e 5 cotas de impressão. E para a gente ter a participação decente dos estudantes. Porque, assim, gente, se foi uma luta para a gente ter na carta escrito que a gente vai ter um micro-ondas, vai ser uma luta para a gente realmente ter esse micro-ondas. E a nossa participação nisso é vital, assim. Então, tem que ter essa participação em congregação, em qualquer instância que a gente possa ter voz. Então é isso. Andrei, e prepara também. Boa noite, pessoal. Eu sou o Andrei, eu sou calouro, faço sistema de informação, faço parte do movimento Correnteza. Eu queria falar aqui como foi linda essa greve, pessoal. A Limeira foi vanguardista nessa luta, foi muito corajosa, a gente lutou muito. Eu queria dizer que para todos os estudantes que participaram, principalmente para os comandos de greve, que eles foram incríveis. Conquistamos muito, nos mobilizamos muito e calamos a boca de todos que duvidaram de Limeira, dos que duvidaram e disseram que não existia motivo para entrar nessa greve, que não existia porquê, que estava tudo certo com Sabres, com Limeira. Só que dá para perceber o quanto essa greve conquistou, que a luta dos estudantes foi essencial, a união dos estudantes foi essencial, a unidade que tivemos para lutar foi essencial. A greve vai acabar. Eu quero dizer, pessoal, a luta não deve acabar. Limeira ainda tem uma disparidade
gigantesca financeira em relação aos outros campos de Barão, etc. A Unicamp, ela é uma universidade bilionária. O estado de São Paulo é um dos mais ricos, é o mais rico do Brasil. É um estado bilionário. Por isso, pessoal, eu queria convidar vocês a construírem a próxima marcha, que vai ter no dia 17, na quarta-feira, do MASP até a Alesp, para lutar por mais orçamento pela nossa universidade, pelo nosso campus. Valeu. TPM, prepara aí. Boa noite, pessoal. Eu queria falar que eu estou muito feliz por tudo que aconteceu nessa greve. Primeiramente, eu gostaria de puxar uma salva de palmas para todo mundo que se dedicou de verdade, todo mundo ficou comando de greve, todo mundo ficou noite sem dormir. Eu não está oficialmente, né, encerrada a greve, porque a gente vai voltar hoje, mas tudo indica que vai acabar. E eu digo que é uma pena que muita gente vai se favorecer disso sem ter dado real valor a todo mundo que sofreu por isso. Eu estava aqui em 2019 na única paralisação que o Cotil fez, o que foi algo histórico para o colégio técnico. Quem vê o que eles têm hoje em dia não imagina como era a escola antes. Era horrível. A gente se politizou e correu atrás dos nossos direitos, o que ainda era muito mais difícil, porque é tudo menor de idade, então com menor de idade é bem mais difícil acontecer as coisas. Mas hoje em dia eles estão ali. Eles têm lugar para descansar, eles têm geladeira, tem copa, tem tudo. Então, assim, a gente não precisa olhar lá para Barão e pedir as coisas que Barão tem. A gente pode pedir o que até o Cotil tem, tá ligado? Eles têm o Cotil Art, que é algo fantástico, que os alunos podem se expressar de maneira artística. E aqui a gente já não tem isso. Mas, no geral, era mais para isso, falar que a gente já conquistou bastante coisa, mas a universidade pública nesse país ainda tem muito para conquistar. Eu vim da Unesp de Rio Claro, onde a gente teve um instituto de biologia que pegou fogo. Então, é isso. No fundo, a gente está chorando de barriga cheia, mas ainda dá para a gente ter bastante coisa. Então, gostaria de agradecer todo mundo que lutou por que a gente está conquistando. E vamos para cima, Limeira. É isso. Henry, prepara a Thaís. Boa noite, gente. Eu chamo Henry, eu sou bicho de Administração Pública, 026. Também faço parte do movimento Correnteza. E eu vim aqui, mano, pra, tipo assim, pegar um pouco, parecido com um pouco do que todo mundo já falou, falar que nós temos que estar felizes, tá ligado? Tipo assim, porque a gente teve muitas conquistas com essa greve, mano. Muitas conquistas mesmo, tá ligado? Pra mim foi muito bom ter entrado nesse ano, tá ligado? Tá entrando agora e já ver essa grande mobilização dos estudantes, a grande união dos estudantes que possibilitou a gente arrancar todas essas conquistas. E, tipo assim, é uma série de pautas que são históricas, né? Que são reivindicadas há muito tempo pelo movimento estudantil, que os estudantes precisavam delas há muito tempo e que elas eram simplesmente ignoradas pela reitoria, sabe? Mas agora, com a nossa mobilização, com a nossa atuação, com a união dos estudantes de Limeira, que arrastaram o campus também de Barão Geraldo, tipo assim, a gente botou a reitoria de joelho, tá ligado? Isso é muito foda, mano. A gente tem que ter noção disso. Pra gente ter a dimensão do poder que nós temos quando a gente se propõe a lutar, tá ligado? Quando a gente se propõe a estar na rua, quando a gente se propõe a ser poder de fato. Então, acho que é isso. A gente tem que estar muito feliz com o que a gente conquistou, muito feliz com os atos que a gente construiu, tá ligado? A gente foi pra rua, botamos muita gente pra rua no dia 20 de maio. E, tipo assim, dizer também que a luta não acaba, tá ligado? Porque, como já foi dito também, né? A nossa universidade ainda vai ter uma série de problemas, mano. A nossa universidade ainda vai estar sendo ameaçada por aqueles que querem desmontar ela, por aqueles que querem privatizar ela, por aqueles que querem tirar o dinheiro dela, tá ligado? Então a gente tem que continuar mobilizado para continuar conquistando os nossos bagulhos, tá ligado? E aí eu queria convidar todo mundo que tá aqui a construir os GTs, os grupos de trabalho, os centros acadêmicos, o diretório acadêmico, fazer parte dos movimentos, tá ligado?
E, tipo assim, gente, é isso. Vamos se manter mobilizados, vamos pra cima. E é isso. Obrigado. Fala, Thaís, prepara a Amanda. Oi, gente, sou a Thaís, sou do DCE, sou do campus lá de Barão. Vou chover um pouco no molhado, mas eu acho que é muito fundamental fazer uma fala agradecendo a todos os companheiros de Limeira que se dedicaram, assim, o quanto a gente viu, eles dedicando a vida para construir essa greve, que com certeza foi uma greve histórica. Eu acho que ficou muito claro pra gente que tá, se puder, para além de pautas mais concretas e objetivas, mas sim um projeto de universidade mesmo, sabe? E que a reitoria quer o tempo todo convencer a gente de que ele não está em disputa, de que é algo que está dado e que não tem como a gente intervir. Eu acho que essa greve ela lembrou a gente de que os estudantes eles têm muito poder quando eles se organizam coletivamente em unidade para reivindicar tudo aquilo que é nosso, assim. Eu acho que a precarização pela qual a gente passa é um projeto político, é um projeto de poder. E se a gente se esquecer de que é possível mudar as coisas pela luta coletiva, a gente está perdido. E realmente, Limeira deu aulas de tudo isso. Eu acho que não é exagero quando a gente coloca que foi o que ditou a nossa greve. A gente passou em todas as assembleias lá de Barão Geraldo para convencer as pessoas de que a mesma precarização que afeta hoje Limeira vai nos afetar cotidianamente, vai precarizar outros cursos, de que a gente não estiver junto em unidade para disputar isso agora. A gente está colocando em xeque a própria Unicamp, assim, e colocando a Unicamp a serviço de um projeto que quer destruir a universidade pública. Então, acho que é refazer o convite, a luta ela só começou. Os GTs eles são uma forma da gente construir a universidade por dentro, pensar a política, se formar para disputar esses espaços. O tempo todo na mesa de negociação a gente vê como a reitoria ela busca impedir a gente de fazer esses debates por esses termos burocráticos e querendo colocar tudo como extremamente congelado. Então é muito importante a gente se apropriar e participar coletivamente desses grupos de trabalho para, de fato, conseguir efetivar todas as conquistas que a gente tem e colocar o Diretório Central dos Estudantes à disposição. A gente não vai deixar nenhum GT para trás, como aconteceu na greve de 2023. A gente precisa ter comprometimento com essas lutas e é com muita seriedade, com muita unidade que a gente vai conseguir efetivar todas as nossas conquistas. É isso, obrigada. Amanda, prepara Newton e Vitor. Oi, gente, de novo. Então, a minha fala é mais para agradecer mesmo. Eu gostaria de agradecer a vocês, né, tanto de Limeira, que como iniciou a greve, que levou as pautas dos estudantes indígenas, e a gente conseguiu colocar nossas pautas de Limeira e de Barão, porém de Limeira a gente está vendo que como Limeira toda a gente tem muita dificuldade, né, quando se fala de uma minoria, mais ainda. Eu queria muito agradecer mesmo, porque se não fosse a força de vocês estarem ali ajudando a gente, não teria sido ouvido, porque a gente tem várias reuniões na reitoria, na qual uma delas a gente reivindicando era moradia, e falaram, não existe a possibilidade de ter moradia em Limeira. A gente ouviu ano passado, quase em novembro, por aí, e um dos meninos que estavam com a gente foi assim, foi bem grosso, eu tive que intervir. Então, assim, não existe essa possibilidade. Ele falou, aumentaram R$100 para cobrir o aluguel, né? Mas, assim, também gostaria de dizer que a universidade, quem faz a universidade são os estudantes. E vocês têm que entender que a força do movimento estudantil pode mudar toda a direção de uma universidade. Isso para além da universidade, em âmbito governamental também. A gente está em época de políticas, então, assim, vamos olhar quem vamos escolher para nos representar. Isso é muito importante para a gente poder conseguir conquistar os espaços. E a gente sabe que o movimento estudantil está sendo muito prejudicado, principalmente nesse contexto, acho que em nível nacional mesmo, né? Porque a educação vai mudar a vida de muita gente do país. Então, obrigada a vocês todos por estarem ajudando o coletivo indígena. E eu, como representante do coletivo de indígena e hoje de Campinas, já entregando Campinas, mas continuo como Limeira, a gente está aí para somar também. A gente vai ver o que a gente pode ajudar no GT. E em breve a gente vai puxar uma outra briga também dos indígenas. Espero contar com vocês também. Obrigada. Eu errei, não é Newton e Vitor. Então prepara, não cai enquanto o Carol vai fazer uma pequena retificação. Gente, só retificando pra vocês verem o quanto a gente tá cansado, porque eu falei reunião com Juan, mas era Leão, eu nem sei quem é Juan. É Léo. Juan é um antigo professor peruano. Isso. Agora não cai, prepara a planta.
Oi, gente, sou o Nokai. E concordo com tudo que todo mundo já estava falando, só queria acrescentar assim, que quando eu cheguei aqui em 2022, e na greve de 23 também, eu via muito que, pra que greve, pra que lutar? Tipo, Limeira nunca luta, Limeira nunca faz nada, o pessoal não se mobiliza. E agora a gente, tipo assim, não quero mais ouvir isso, tá ligado? Porque a gente lutou, a gente se mobilizou, a gente se uniu e a gente conseguiu. Então, tipo assim, não existe esse papo de, tem um problema, não vou fazer nada, porque não vai dar. Não, mano, quando a gente se une, quando a gente se junta em unidade, na universidade, enquanto pessoas, na sociedade, a gente consegue fazer as coisas mudarem. Então, queria muito trazer esse panorama no sentido de que não dá pra gente só olhar pra cima e deixar as pessoas que estão em cima ditarem o que vai acontecer. Tipo, a gente não quer as regras prontas, a gente quer participar da construção delas. E a gente pode fazer isso, a universidade é o lugar que a gente tem para fazer isso e extrapola isso. Que aqui é onde a gente pensa a ciência e essa ciência é aplicada no âmbito da sociedade. Então, é muito bonito ver como a gente se organiza, como a gente consegue fazer as coisas darem certo. E foi muito legal, eu estava na ocupação na segunda-feira, quando a gente ocupou lá, e depois a gente ficou lá e tal. E é muito louco você perceber isso, quando as pessoas de cima falam, não vão fazer, não dá para negociar. A gente ocupou, eles mudaram a cara, tá ligado? Então, a gente dita as regras também, a gente diz o que vai acontecer ou não. A gente tem esse poder, igual a Thaís falou, né, tipo, a organização, é muito doido ver, tipo, lá na ocupação, essa organização, quem vai limpar, quem vai não sei o que, isso não é só uma organização ali naquele lugar, isso é como a gente entende a organização de sociedade, e a gente tem como fazer isso melhor. E pensando, assim, no questão de próximas greves, próximas reivindicações, a gente tem que pensar, não tem esse pensamento de, tem greve ou não, vamos fazer ou não, vamos ajudar ou não, mano. Se todo mundo ajudar, tipo, agora a gente conseguiu um monte de coisa, demorou uma cota para conseguir, só demorou muito por culpa da reitoria, mas porque a gente não tava todo mundo também atuando 100%, tá ligado? Se todo mundo se une, todo mundo se ajuda, mano, teve uma greve, não sei que faculdade que falaram, tipo, em uma semana autarquizou o hospital deles, em uma semana 3 mil estudantes se mobilizaram, acabou a autarquização, tá ligado? Então quando a gente se une, se junta, a gente consegue fazer a mudança. Então, tem esse pensamento que a gente não muda os bagulhos, a gente muda muita coisa. Queria avisar que fecharam as inscrições de fala. Agora, Plankton, prepara a Rian. Boa noite a todos, a todas. Gostaria de parabenizar o comando de greve por todo o resultado. Eu estive em Barão em alguns momentos e estive em alguns grupos lá sem me identificar com a de Limeira. E Limeira foi muito elogiado, isso foi bem legal de ouvir. Mas a minha fala agora é mais direcionada aos centros acadêmicos, tá? Posteriormente também a toda a comunidade. A minha sugestão, inclusive para os centros acadêmicos presentes, é algumas mudanças mais estruturais para que a gente evite um pico de estresse, como foi principalmente para o comando. A minha sugestão, como ex-presidente de centro acadêmico também, é que as assembleias ordinárias sejam mensais em todos os centros acadêmicos. Então, para que a gente evite picos de estresse como esse da greve, a gente pode manter um nível basal de estresse no dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente comunicou, por exemplo, quando vocês comunicaram o diretor da FT e outras autoridades sobre as demandas da comunidade acadêmica, e essas demandas foram recebidas com tanta resistência, deixou claro essa distância de comunicação entre a comunidade e quem tem poder lá fora, ou enfim, né, dentro do campus. E eu acho que para a gente diminuir isso, a gente pode aumentar um pouco mais o contato no dia a dia, e esse contato ele se aumenta a partir do momento que a gente consegue ocupar um pouco mais as instâncias institucionais. Então, dentro da FT, a gente tem a comissão de graduação, a congregação, né, FCAD a congregação, os GTs que foram criados agora. Mas, para além disso, para a rotina do dia a dia dos centros acadêmicos, eu sugeriria que vocês voltassem, caso os que já façam continuem, fazer as assembleias ordinárias e que isso seja criado de uma forma que seja bem acessível e estimulado dentro dos alunos, dentro do dia a dia dos alunos. E para isso eu me coloco à disposição, já fui presidente do centro acadêmico, já li vários estatutos e posso tentar ajudar na medida do possível. Então é isso. E caso aconteça, gostaria que toda a comunidade participasse também dessas assembleias ordinárias do centro acadêmico.
Rian, prepara a Ziza. Ai, meu pai, tá nervoso. Tá. Gente, oi, eu sou Rian. Eu só queria falar um pouco, mas é uma percepção minha e um desabafo que eu senti no momento da greve. Do momento da greve, eu fiz o máximo possível para estar presente junto com o comando. Eu tentei ir no máximo de reuniões, eu tentei ir no máximo de atos. E por que eu fiz isso? Eu quis fazer parte dessa greve porque eu sinto que aqui há uma necessidade, eu sinto que os alunos têm uma necessidade, eu sinto que ela precisa ser atendida. Só que no momento que eu estava, junto com a comissão das reuniões, os atos, eu fiquei refletindo bastante. Porque tem muita gente que tem essas necessidades, claro, mas eu sinto que essas pessoas, elas podem, mas elas não, podemos dizer assim, elas não estavam comigo presentes quando elas poderiam estar. E isso faz a gente refletir sobre, porque, caramba, eu estou lutando pelos direitos das pessoas. Só que as pessoas que podem, elas não estão, eu estou lutando pelos direitos das pessoas, mas as pessoas que querem mesmo os direitos, elas não estão lá. Então, eu fiquei, caramba, então, por que eu estou lutando pelos direitos das pessoas, sendo que as pessoas que querem as coisas, elas não estão lá? Então, isso acaba refletindo, caramba, será que eu estou fazendo, está fazendo sentido? Será que não está fazendo sentido? E eu fico parando, caramba, a gente conquista bastante coisa, mas quantas coisas a gente não poderia ter conquistado se tivesse mais gente junto com a gente, sabe? Porque eu sinto que, claro, a gente conquistou bastante coisa, mas quantas coisas a gente não poderia ter mais conquistado? Então, eu peço que para as pessoas que poderiam estar presentes estejam mais envolvidos e tudo mais. Eu agradeço. Ziza, prepara a Clarissa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ziza, sou 022 de transportes. Sim, eu sou de transportes, por que pareça. Eu acho que não tem muito mais gente desse curso aqui hoje. Ah, tem um aí. 2, 3. Oh. Bom, gente, a minha fala, no sentido primeiramente de agradecer ao comando de greve desse ano por ter conquistado tanta coisa assim, para a Unicamp. Não vou dizer para a Limeira, que foi para a Unicamp, para todos os estudantes, para todas as universidades. E por todas as gerações que ainda vão vir. E pensando em geração, eu queria dizer para vocês, nunca deixarem de sonhar. Eu fiz parte do movimento estudantil em 2023, né, quando a gente conseguiu um sonho, que era moradia, mas que eu sinto que a gente só teve que pautar isso agora de novo, porque com um erro nosso assim, do comando de 2023, de ter deixado isso nas mãos de quem está lá em cima, simplesmente, achando que eles iam fazer. Eles não fazem, gente. É interesse nosso, a gente que tem que ir atrás, sabe? Então, nunca deixem de sonhar, nunca deixem de ir atrás do que a gente quer lutar, nunca deixem de participar. Porque se cada um fizer, é que nem trabalho de formiguinha, sabe? Cada formiga ali no formigueiro tem seu papel, é importante. E outra questão que a Amanda comentou também sobre escolhas de quem está no comando, ontem eu estive presente na reunião com a diretoria da FT. A gente tem uma diretoria extremamente resistente, uma reunião que poderia ter durado 2 horas, durou 8, 10 horas. E, mano, foi a gente que escolheu eles. Não sei se vocês sabem, mas a gente escolhe os nossos diretores. Então, o mandato deles está acabando. Vamos escolher direito. Nossa. E fora Tarcísio, é isso. Clarice, prepara. Bom, gente, eu sou Clarice, de Administração Pública. Na verdade, eu quero trazer uma reflexão, né, que eu tive bastante nesses dias de greve. Infelizmente, né, não pude estar muito presente nas mobilizações, né, mas eu tenho uma certa experiência no movimento estudantil, de outras faculdades que passei,
E uma coisa que me chamou muita atenção nessa greve foi a unidade entre as entidades. Né? Eu acho que isso garantiu, isso foi essencial para que o movimento se fortalecesse. Né? Como alguém que, né, repetindo, eu já tive muita experiência com o movimento estudantil, eu sei como esse ambiente também pode ser hostil entre nós. Né? Mas que a gente saia dessa greve com um saldo muito mais positivo e mostrando que mesmo em gestões diferentes, de coletivos diferentes, nós estivemos juntos. Né? Mostrando que o DCE esteve presente, que o diretório acadêmico esteve mobilizando, que os centros acadêmicos estiveram presentes. E é isso que garante o sucesso da nossa luta, é isso que garante as nossas vitórias. Né? Então, que a gente saia com um aprendizado para que a gente aprenda, né, a estreitar os nossos laços e que a gente deixe, né, as disputas para os momentos de disputa. Né? O momento de greve, o momento de mobilização, é momento de unidade. E foi isso que garantiu a nossa vitória. Foi a unidade entre os centros acadêmicos, entre os diretórios acadêmicos, entre o DCE e todos os estudantes independentes ou de coletivos que estiveram presentes. É isso, gente. Avante. Bom, gente, eu vou ser breve aqui na minha fala. Foi bem difícil estar participando do comando de greve, para ser sincero. A gente tinha muita demanda e, faz pouco tempo que eu participo do movimento estudantil, faz mais ou menos um ano que eu participo do meu centro acadêmico, e quando parece que a gente está entendendo como funciona o movimento estudantil, ele mostra para a gente que ele tem muito mais ensinado do que parece. Eu acho que muita gente aqui teve o primeiro contato com o movimento estudantil também, e aprendeu muito sobre como que funciona a universidade, como funciona o método de trabalho. Acaba que a gente sai daqui aprendendo muita coisa também. Né? Aprendendo também como que se trabalha com pouco sono, como que se trabalha tendo que escolher se você vai jantar ou se você vai só almoçar. Eu, por exemplo, esqueci de jantar hoje, infelizmente. A gente tem que fazer essas escolhas. Eu fiz a besteira de me pesar no sábado e percebi que perdi 10 quilos. Não sei de onde saiu esses 10 quilos, mas, enfim, são coisas que a gente acaba enfrentando quando a gente está se esforçando e se dedicando a esse trabalho, né? E se vocês querem saber, eu faria tudo de novo. Quando a gente olha para o que está sendo conquistado, para ser sincero, a gente ainda não me caiu a ficha. Eu acho que no momento que a gente estiver ali no Cascata do Vinho, tomando um choppzinho de vinho e brindando e falando sobre o quão foi difícil, eu acho que é ali que a gente vai dar uma desabada e vai falar realmente, caramba, a gente venceu. E acho que tá realmente agora, na verdade, gente, de verdade. É um bagulho muito louco parar pra pensar que a gente conseguiu. A gente conseguiu em unidade, a gente conseguiu junto. Tamo junto em tudo isso e a gente, chegou num ponto que olha tudo isso, gente. Olha tudo isso que a gente conquistou com o movimento estudantil. Com todo mundo olhando de fora para cá. Gente apontando o dedo pra gente, falando que a gente é vagabundo. Falando que a gente é usuário de droga. Que a gente é zumbi. Que a gente é isso, que a gente é aquilo. E olha o tanto que a gente construiu para as próximas gerações dessa universidade. Então, hoje, quando falarem para vocês que estudante é isso, que estudante é aquilo, lembra de tudo isso que a gente construiu aqui. Porque juntos a gente mostrou que a gente é muito maior que essa universidade, que a gente é essa universidade. Obrigado. Gente. Agora fica difícil também. Eu ia fazer muito uma fala sobre como que tá o encaminhamento, não sei o quê, mas, gente, tá acabando, vamos descansar um pouquinho, né? Esquece o militante. Bom, falando pessoalmente, entrei em 2024, desde sempre participei muito politicamente de movimento estudantil, etc. Então, chegar em Limeira e ver muito do que precisava ser construído foi uma luta de muitos anos, foi um sonho de muitos anos. Isso é incrível para mim, particularmente. E o que eu quero apresentar é que a gente sonhou inicialmente que a gente ia ser vanguarda e a gente foi vanguarda. A gente, na primeira reunião, enfim, a gente já falou que a gente precisava de greve, a gente falou nossas pautas, a gente falou muita coisa e a gente conseguiu, né? A gente conseguiu. Foi uma realidade que a gente não imaginava que ia ser. E eu tô
incrédula com tudo que aconteceu, eu ainda não consigo admitir para mim mesma tudo isso que a gente conquistou. É realmente impressionante. Eu estou sem palavras agora sobre tudo que a gente conseguiu. E o que eu quero apresentar para vocês é que eu espero que durante todo esse tempo vocês percebam também que isso é o diretório acadêmico. Eu não sei se vocês entenderam que o movimento estudantil, através de uma entidade, é o que mostra o que é a Unicamp de Limeira. E é isso que eu fiquei por muitos anos e que pessoas que vieram muito antes de mim, que eu conversei, e conversas intensas, de muito choro, de muito desabafo, de muito sonho. A gente conseguiu um diretor acadêmico e agora tudo que a gente está fazendo aqui, gente, isso é o diretor acadêmico. Cada um de vocês é o diretor acadêmico e é isso que a gente consegue levar. Essa entidade que a gente consegue levar para ser grande e levar todos os sonhos que a gente tem. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Se vocês não entenderam essa greve, vem cá, vem com a gente participar para vocês entenderem. Para eu trabalhar um pouco menos também. Porque, gente, esse negócio de perder 10 quilos, quantas vezes já parei no hospital nessa greve, quantas vezes muitas coisas aconteceram que são, enfim. E também sobre a fala do Tarô, de conversar com o Léo. E uma pauta demorar 3 horas, gente, na mesa com a reitoria, é cada absurdo que a gente escuta. Eu não sei se vocês têm essa noção que o básico que a gente sabe aqui, que às vezes alguns estudantes, falando que o engenheiro de produção não sabe, é que a reitoria também não sabe, quem nos representa também não sabe. E a gente ficar 3 horas numa pauta, a gente tem uma mesa de 5 horas, 4 horas, uma mesa de 8 horas, ficar 9 horas em um dia em uma reunião, e eles não entenderem o básico. Puta que pariu. Gente, é muito difícil, muito difícil. Mas a gente conseguiu, e tá dando certo. Aí eu espero que a gente leve isso para quem não está aqui, porque aqui estamos com quórum, finalmente. Mas estamos com quórum. E todos que não estão aqui, que vieram nas últimas assembleias, e principalmente os que não vieram, vamos passar essa informação, é obrigação de cada um. E cada um que eu estou vendo aqui, que está nessa assembleia, gente, à noite, no frio, no Dia dos Namorados, enfim, numa última assembleia, só para fazer uma votação, participem, gente, vocês são incríveis. O pessoal está representando as repúblicas aqui também. Gente, fala para todas as repúblicas tudo que está acontecendo. Essa conversa que a gente está tendo, vocês se emocionarem com as falas que tiveram aqui, leva essa emoção para sua casa, leva essa emoção para sua sala, leva essa emoção para todo lugar, porque é só assim que a gente vai continuar. Piracicaba está vindo para cá, a gente já mostrou o que é o movimento estudantil da Unicamp de Limeira para Barão, Barão já viu, agora falta a gente ensinar isso para Piracicaba, a gente levar nossos irmãozinhos para todo lado com a gente e crescer cada vez mais, porque voltar atrás é uma coisa que a gente não vai fazer. Eu não permito que a gente faça, eu espero que cada um que está aqui e os que virão não permitem que isso aconteça. É o movimento estudantil daqui para frente, o Unicamp de Limeira é representante e é vanguarda em todo lugar. Bom, aí agora, eu nem acredito que eu vou fazer a proposta na minha fala, você é louca, de saída da Unicamp de Limeira da greve. Essa saída é com muitas conquistas, todas as cartas assinadas, os compromissos assinados, é entendendo que a gente tem muito trabalho pela frente e a gente saudando todo o trabalho que foi feito até agora. Essa é a minha proposta, está aberto o ponto de propostas, para quem quiser mais fazer propostas, e a gente vai debater essa e votar. Volta na segunda, gente. Saída agora, mas volta na segunda. Tá aberto. Proposta única. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Proposta, né? Isso aí. Vamos pra casa. Tá bom. Eu posso fazer uma proposta? Pode. De que os centros acadêmicos divulguem os GTs para as pessoas poderem entrar em contato e fazer parte deles. Perfeito. Proposta é de que os centros acadêmicos divulguem os GTs para que todo mundo faça parte deles. Todo mundo, gente, a responsabilidade de todo mundo aqui, o trabalho da greve, do pós-greve, do dia a dia, de participar do GT, de participar das comissões, de participar do CCG, participar do Consul, participar, e essa lista vai. É responsabilidade de todos nós aqui. E as entidades, que muitas são novas, estão crescendo cada vez mais. Então, o trabalho de agora foi um trabalho extenso, mas estão crescendo para continuar cada vez mais. Tem a responsabilidade de garantir o lugar dos estudantes nesse espaço cada vez mais. E a gente se compromete com isso. Então, são essas duas propostas. Eu queria dar a proposta, bem, a gente, na Rádio Fatídica, veio acompanhando as assembleias, documentando e tudo mais.
Isso é bem importante de documentar para as próximas greves. Só que também o Plankton tinha dito sobre as assembleias de curso, apesar que eu acho que eventualmente vai ter 2 assembleias simultaneamente, mas também da gente entrar em contato com a agenda, a gente gravar, deixar guardado, continuar nosso trabalho também. Pode não, que eu posso. Não. Quer fazer? Gente, eu sinto que a gente fala muito sobre resistência e permanência, porque a gente precisa falar. E pra mim, particularmente, eu acho que o samba é uma das formas mais lindas da gente fazer isso. Então, eu queria fazer uma proposta do Limete um Love, que é o rolê da Limeteria, que vai acontecer terça-feira, o Pecadirinha, ser o último evento de greve. E quem quiser colar, cola, porque vai ser muito bom. E eu, particularmente, estou com muita saudade de uma farra, porque, meu Deus, vai ser muito tempo que eu vou pra festa, gente. Nossa. Obrigado. Gente, a limeteria estava em todo lugar, vocês perderam a limeteria, ou quer dizer, muitos viram, mas quem não viu, a limeteria tocando nos atos lá em Barão Geraldo, que arrasa. São todas as propostas, tem algum destaque sobre qualquer uma das propostas, então, dúvida, esclarecimento, aumentar a proposta, enfim. A votação é por contraste? Vamos por contraste? Não, vai ser todas. Se tiver algum destaque sobre alguma das propostas, a gente faz a votação separada. Mas enquanto não tem nenhum destaque, então todo mundo aparentemente concorda, não há desacordo sobre as propostas, a gente vota tudo junto. Ok? Deu pra entender? Tem alguma dúvida sobre alguma fala, alguma dúvida sobre alguma coisa? Vamos fechar? Vamos votar a saída Separado? Pela... Pela emoção da coisa? Tá tudo. Legitimidade, né, gente? Importante. Tá. Ser dramático. Se você... Mas eu não vou aparecer no cabelo, sério. Se Vou você tirar está de foto da acordo mesa. com as demais propostas, as outras propostas, levante uma das mãos. Contraste. Se você aprova a saída da Unicamp de Limeira da greve, levante uma das mãos. Contraste, gente. Aprovada. É isso! Boa noite, gente. Bom descanso. Se alguém tiver um passe bebê para São Paulo, por favor, me venda. Gente, muito rapidinho, é que eu vi a Gaia falando na outra assembleia e eu não sabia que esse era o motivo. Então acho que precisa de esclarecimento em relação às palmas. Não é só uma questão de ficar bonitinho e tudo mais, né? Mas, por exemplo, pessoas com transtorno do espectro autista podem se incomodar com esse barulho. Então é por isso que é pedido que não batam palmas, que não façam barulho, gritaria. Por quê? Porque barulho pode ser sensível para diversas pessoas, né? Então é por isso que pede-se, e aí nas outras, né, que a gente aprenda e aplique isso, tá bom? O evento, Clarice. E terça-feira teremos aula magna com Fernando Haddad na FCA, né, uma articulação da FCA junto ao PT aqui da região de Campinas. Vai ser bem legal, né, para falar sobre os desafios e o futuro da educação pública no Brasil, aqui no estado de São Paulo. Gente, gostaria de agradecer muito também a participação do Rádio Fatídica. Parabéns, Renan. Verdade, que trabalho sensacional vocês fizeram de toda a cobertura do CBL. Foi muito importante para informar todo mundo que está online. Valeu. Obrigado pela participação, gente.